Você confia nessa lei. Salve Território Livre, e aí Pensar Ribeirão Pires, mais um programa aqui no Pensar Ribeirão Pires na 87,5. Vamos colar os ouvidinhos aí na rádio, no Pensar. Quem quiser perguntar ou quiser comentar alguma coisa, comenta aqui que a gente vai vendo durante o programa, certo? Com nós hoje, Diário da Crespa, Mai Bernardo, daqui a pouco a nossa colega chega também. Vamos conversar sobre beleza, moda, empoderamento, cabelo, várias coisas. Eu, tadinha, não posso falar muito, porque meu cabelo está o quê? Sujo. Vamos conversar sobre várias coisas hoje. E como sempre, vocês é a nossa parte principal dessa parada. Então, Território Livre no ar. Vamos com nós, Diário da Crespa, gente. Vamos falar sobre moda, sobre a pele negra, sobre tudo que a gente pode falar. E lembrando que essa semana teve o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Muito importante a gente lembrar, só pra gente não esquecer aquelas que fizeram parte do nosso movimento, da nossa luta, da nossa resistência, certo? Território Livre no ar e vamos começar essa bagaça. Só aqui, porque na rádio ainda tá no comercial. Ainda está na Monte Castelo. Oi, Monte Castelo é apoiadora da rádio. Os padrões bem, mas a gente também apoia a gente com umas pizzas. A gente adora os nossos apoiadores. Eu adoro quando a gente cai Por desfiado. favor, eu quero. Manda uma de mim. Esse é o Luigi, eu vou apresentar o Luigi. Oi, Luigi. Dá um tchau, Luigi. Dá tchau, Lu. Fala oi, galera. Agora ficou tímido. Tava aqui um dia. Então, galera. Mas é sempre assim. Sempre assim. Ele causa. Aí Mas dá uns 5 minutos pra ele que ele já vai estar causando novamente. Ó, vinheta rolando no 87,5. A minha cadeira faz barulho. Salve Território Livre! Eita, que a gente vai começar aqui no 87,5 para as redes, para as ondas do rádio, para as ondas da internet, para as ondas de tudo que a gente tiver e puder surfar, meu bem. Vamos lá, Território Livre. Hoje a gente vai começar. A pessoa que está sentada no microfone principal é o Kaique. Kaique Albuquerque. Fale o seu oi, Kaique. Oi, Kaique. Oi, Kaique. Boa tarde, galera. Hoje super legal, o assunto vai ser muito bacana. Temos convidados muito legais, muito empoderados, muito bonitos. Hoje vai ser só beleza. Oi, garotas, vamos falar com a gente também? Salve, galera, vamos aí na 87,5 FM ou no territoriolivre.fm no Instagram ou no Pensar Ribeirão Pires no Facebook. É isso, Isabela? É isso aí. Salve! E esse programa vai ser muito da hora, então cola com nós que vai ser sucesso. Salve, salve, Território Livre, mais uma semana na área. Território Livre, número 47. Nessa última sexta-feira de julho, está acabando as férias para quem ainda está de férias das escolas, aí, de todo o nosso querido Brasil. E sigamos aí mais um dia de inverno com calor. Graças a Deus. Ô, Glória. Só eu gosto de frio. É de quem esse microfone? É de todo mundo. Nosso programa, então, qual que número que é que eu não ouvi? 47. 47. Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? 50. Acho que devia ter umas bebidas. Certeza, umas águas, Agora de água. Ei, Dani, que isso? Oi? Não, é suco, é claro. Elas são maior de idade, mas a gente serve suco. Nada, imagina. Vamos lá, então, gente. Deixa eu ver esse negocinho chamado roteiro que eu já esqueci. Por onde passamos? Adoro. Final de semana. Opa. Festival de Chocolate, abertura, é isso? É isso, o Festival de Chocolate, que começou, foi dia 20 que começou, né? Na última sexta-feira. A primeira atração do Festival de Chocolate foi a banda Paralamas do Sucesso. Djavan. Eu entendi Djavan. Eu falei assim, nossa, Djavan veio? Não, Paralamas do Sucesso. Foi Paralamas do Sucesso que foi, Leonardo? Chave. Meu Deus do céu. Mica, ao vivo. A banda que veio abrir o Festival de Chocolate foi Paralamas do Sucesso, que é uma banda que já passou por alguns festivais aqui, se eu não me engano. Ou é Titãs? Eu sempre confundo. Eu acho que é estreia. É estreia? É Titãs, sim. É, Titãs já é da casa. Seja bem-vinda, Nayê.
É sensacional, né? E aí, o festival, depois no sábado foi o que mesmo? Sábado. Boa pergunta, olha. Eu também não me lembro. Sábado. Catinguelê. Catinguelê é aquela do trem. Ana Vilela. Ana Vilela. Eu falo Ó, do trem. maravilha. A gente é ótima com isso. Gente, certeza que no jornal tem isso. Ah, é verdade, a gente tem jornal. Esse final de semana começa de novo, né? O Festival do Chocolate. A gente lança lá na frente. Eu vou desenhar tudo. Pode ser legal. A programação. Mas a gente esteve lá com o Território Livre, foi fazer fotinho na Casa do Chocolate, né? Pela Rádio Pérola da Serra, passamos pelo... Tinha uma vovó sinistra lá. Oi? Uma vovó sinistra lá. Vovó sinistra, com os ursos também, no movimento. Quem tiver criança, tome cuidado. Ai. Quando eu era pequena eu tinha medo dessas coisas que se mexem, assim, mas... E o cardápio? Tá da hora? O cardápio? Tá bonito, tá diverso. O nosso bolso que não tá, né? Ah, tá caro. Bonito até demais, né? Mas, que te olha, né? Bom, vamos lá, né? Quem sabe? Hoje o Território Livre vai colar lá também, né? Faz parte da nossa cobertura da Rádio Pérola da Serra. Território Livre vai colar no Festival do Chocolate. Estaremos lá. Né? Hoje é quem é mesmo? A gente vai falar. Ah, é verdade. A gente vai falar mais pra frente. Eu tô na idade precoce. Vamos apresentar os nossos convidados? As nossas convidadas? Então, o microfone é seu, Mai. E aí, galera, boa tarde. Eu sou a Diário da Crespa, Mai Bernardo. E hoje eu tô aqui com esse time pesadão. Hoje pesadão. A gente é quase. Pra compartilhar aí, né, as minhas experiências e a minha vivência. Gente, ela tá tão bem maquiada que aí a gente chega. E esses brincos? E os brincos, Meu Deus. A gente chega aqui acabada, né? A gente acorda 4h30 da manhã, a gente chega aqui suada, né? E ela tá aqui plena. A gente tenta, né? A gente tenta. É isso, né, gente? É pra isso que a gente tá aqui, na verdade, pra gente falar como é que a gente pode também viver nesse mundo bem louco, Sim. mas se cuidando, Exatamente. naquela maneira sempre do limite do que eu acho que é importante pra mim também, aquilo que eu acho que faz bem, não só pra minha saúde, mas pra minha saúde mental, né? Se ver bonita é muito importante, é importante pra gente se valorizar, pra gente ser valorizada também, porque a gente gosta de receber um elogio bem dado e respeitoso. Sim, no meio do caos, assim, eu gosto de me sentir bem, né? Fala, Mai, um pouquinho eu acho que é importante a ideia do canal, tipo, por que ter um Diário da Crespa e não Mai Bernardo, por exemplo? Então, eu comecei, na verdade, com o Instagram, né? Porque foi pra eu ver a minha evolução na transição capilar. Então, foi algo que eu quis ver essa transformação. Então, a princípio, foi pra mim, não foi pra ninguém. Então, eu vi que algumas meninas estavam precisando do meu apoio em relação a isso. E aí, eu comecei a ajudá-las, né? Hoje, aí, a gente tem um grupo que chama Diário das Crespas, que tem, sei lá, acho que mais ou menos umas 100 meninas. E aí, elas se ajudam. É uma coisa maravilhosa, porque, às vezes, elas estão passando por momentos difíceis em casa, passando pela transição capilar. E cada uma se ajuda, elas se ajudam muito, assim, esse grupo. Tanto que tem as moderadoras, né? Salve, meninas! Gratidão por tudo. Né? Tem as moderadoras, que é a Raab, a Eli e a... Esqueci o nome. Pode olhar no celular. Tamo aí. Deu um branco agora, desculpa. Também Mas, 100 enfim, meninas, né? É bastante coisa. Sim, é muita gente. Então, é muito bom. Tanto que hoje em dia, eu nem fico tanto no grupo. Então, é mais as meninas que comandam lá e ajudam as outras meninas a se empoderar, a passar pela transição, que é algo bem pesado. É engraçado, né? Porque a gente começou a ouvir o conjunto de palavras. Kelly, transição desculpa, capilar. Kelly. Ó, lembrou. Kelly, pelo amor de Deus, a Kelly é do Rio de Janeiro, gente. Alô, Kelly, valeu, gratidão. A gente começou a pensar em transição capilar, não é uma coisa antiga, assim, do tipo, até uns 2, 3 anos atrás, eu pelo menos, é claro, né, eu não tenho, né, não posso falar muita coisa,
Mas falar sobre a transição capilar, que é falar assim, olha, eu quero ver o meu cabelo como é a raiz do meu cabelo. E é de agora. Não é uma coisa, pelo menos pra mim. E aí você vai me ajudando nesse contexto também, porque é isso, é uma troca de conhecimento. Eu, por exemplo, passei a me conhecer há 2 anos atrás. Porque há 2 anos atrás eu fazia só chapinha, né? Aquela loucura. E isso tava me cansando. E aí foi onde eu falei, não, eu preciso assumir minha identidade. E isso, depois que eu passei pela transição, eu me reconheci, né, novamente. Porque a minha mãe sempre alisou meu cabelo desde os 7 anos de idade. Então era uma coisa que negro precisava ter o cabelo liso pra sei lá, pra pelo menos entrar na sociedade, entendeu? Pra ser aceito na sociedade. E aí depois de uns tempos pra cá, a gente ficou mais empoderada, né? A mulher em si, ela quer ter essa... quer se ver, né, como realmente ela é. E depois da transição, nossa... Acho que foi Quanto tempo durou a sua transição capilar, por exemplo? Durou 2 anos a minha transição. Até você conseguir ver o seu cabelo real. Até eu ver o meu cabelo real, assim. As meninas sempre perguntam, ai, quando é? Como que começa e tal? Gente, é só deixar de passar química no cabelo. E é só. Não tem mais o que fazer. Então, desses 2 anos foi os melhores, assim, na minha vida. E essa, por exemplo, é claro, assim, é só deixar o cabelo ir mesmo. Mas tem uma coisa que é do tipo... E quando a raiz começa a crescer e eu não sei o que fazer com aquela raiz, porque fica metade do cabelo. Meu, ficou um absurdo, aquilo ficou horrível. Aí a gente começa a chorar, a gente começa a se achar a pessoa mais feia do mundo. Aí foi onde eu coloquei as tranças, na transição. Então, no final da minha transição, eu fiquei aí 6 meses de trança pra poder, aturar esse tufo enorme que ficava e depois aquela ponta lisa, né? Porque tem as meninas que fazem o Big Shop, que é o grande corte, que raspa tudo pra começar do zero. E eu... Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Eu não tinha coragem pra isso. Aí eu falei, não, eu vou passar pela transição. E passei e fui guerreira, sabe? Porque o negócio foi louco. Mas mulher de cabelo raspado é uma Ai, coisa lindo demais, gente. Mano, é demais. Quando elas rapam, então, raspam e pinta de colorido, né? E tal. Isso é louco, eu acho demais. Olha, eu quase viro hétero quando vejo Nossa, jura? Peraí, mentira. Não, é demais, assim, as minas que raspam, eu acho muita atitude, né? Né? E sempre é assim, né? Agora, e aí eu vou falar como menina que não sabe mais ou menos o que é, né? Sim. Latina, pronto. Identificada, latina. Como é interessante ver o quanto esse empoderamento, ele não tá só no discurso, né? Não. Saiu do discurso pra vir pro turbante, que agora não é mais o lacinho, né? Não é só o lencinho curto, é o turbante gigantesco. Sim. É o black que você fala assim, meu Deus do céu, olha o tamanho desse cabelo. Porque já cansou de ficar aqui, né? O restrito, o limitado, assim. Sim. Agora, assim, as meninas que tem os blackão, você fala assim, nossa, eu invejo. E aí não é a inveja ruim, mas é onde, tipo... Na verdade, é aquela coisa que feminista tem por mulher empoderada, assim, que você fala assim, porra, caralho, que você foda, é isso aí, mano. Vai na frente que eu tô na sua cola, assim. Que é isso, assim, porque eu acho bonito, mas não é bonito do tipo só bonito, tipo, eu acho foda a gente ver uma mulher que se assume como o seu black, assume o seu batom vermelho, porque tinha uma questão que mulher negra não podia usar batom vermelho pra não chamar atenção. Exatamente, eu não usava roupa vermelha, por exemplo. Eu ficava, tipo, receosa de usar roupa vermelha. Agora é que eu comecei a usar roupa vermelha, mas que louco, né? Então. Meu, que bagulho louco, velho. Não existe isso, assim. A nossa sociedade patriarcal cria uns negócios que só Deus, né? Só. Tipo, não pode usar... Era o que... E aí nos estudos e nas leituras, né? Tipo, mulher e homem preto não podia usar vermelho, não podia sair com roupa muito colorida, né? Porque já era esquisito. Pra não chamar atenção. Aí você fala assim, mano... Sim. Usa a sua... Se você quer usar a roupa neutra, mano, usa você. Ninguém tá falando pra você colocar, né, estampa X. Cada um no seu quadrado, assim. Mas é difícil a gente ter essa desconstrução, assim. Eu acho que é isso, assim. O negro, de uns anos
De uns anos não, porque sempre existiu a resistência e a luta sempre existiu. É que agora a gente começa a ver, na verdade, que não é uma violência, porque não dá pra ser, não tem esse negócio de ai, mas eu tô sofrendo racismo reverso. Oi? Cara, não dá. Preguiça. Não, bem, não existe racismo reverso, certo? Preguiça, não dá, certo, mano, não vai rolar. É isso, assim, tipo, respeita as minas, respeita os mano e pronto, acabou. Assim, esse a minha visão. E é isso que eu tento também construir, assim, no discurso, tipo, de ouvir alguém falando assim, tá errado. Vou interromper mesmo porque tá ruim o que você tá falando aí. Não, corta, tipo, não, pra não deixar construir mesmo o pensamento. É claro, é muito interessante quando tem esse tipo de coisa assim, tipo, ai não, mas é que mulher negra de batom vermelho não chama muita atenção? Aí a gente pergunta assim, chama? Não entendi, me explica. Por que chama mais atenção do que mulher branca? É bom a pessoa refletir, porque não tem resposta. Não tem um fundamento de dizer assim, não posso usar meu batom. Teve uma campanha, claro que agora a Avon está muito antenada nas questões sociais. Porra, tá. Mas há uns tempos atrás, as minhas amigas negras não tinham, tipo, tonalidade de base, tonalidade de... Nossa, era difícil pra cacete. De pó, por exemplo. Nossa, não. Por exemplo, antigamente, eu sempre gostei de passar maquiagem por causa da minha mãe. Minha mãe é minha referência, assim, de moda, né? E empoderamento, porque a nega é pesada. Então, a gente não achava a base certa pra gente. Ou a gente ficava o rosto muito preto, assim, ou o rosto branco demais. Pálido, né? Hoje, graças a Deus, Mary Kay, obrigada. Me patrocina, por favor. Que a gente consegue agora achar, né, os tons. Tinha uma questão com cor, né? Porque a cor isso é sensacional. Sim. Eu tenho uma foto que tá a Samira, que é negra, eu, e a Letícia, que é branca. A gente tá com o mesmo batom, com a mesma cor. E a muda. Cor é diferente. A cor é diferente. A cor muda. E a gente não sabe explicar, na verdade. Gente, me ajuda. Mas é que é a mesma cor do batom, é o mesmo batom, assim. E as três são diferentes. Assim. Muda. Eu acho isso muda, acho que por causa do tom, né, da pele de cada um. né? Tem questão com iluminação, Sim. tem questão de várias coisas. Porque a boca é diferente, a cor da boca é diferente. Incrível. Vamos ver só deixa eu ver só o que pintou ali, quem tá ali. Vai lá. É o boss do Pensar Ribeirão Pires. Tudo bem, Felipe Magalhães? E aí? Olá, é o nosso parça. Parceiro. Você tem perguntas? Tenho, que a gente quer ouvir as respostas também, que eu acho sensacional. Uma galerinha me ajudou. Valeu, galera, por ter feito as perguntas aí. Bom, Oi, Luigi. Gente, o Luigi tá aqui comigo hoje. A gente tá na cabine, tá nesse momento. causando aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a primeira perguntinha. Mai. Foi a Gal, do grupo. Perguntou... Mai, uma pergunta. Quando você soube que era a hora de fazer a transição? Eu soube quando eu quis me assumir a minha identidade, né? Porque eu via no meu espelho e falava, essa não é a Mayara. Não eu tenho que ficar, sabe, alisando o cabelo pra, sei lá, ir numa entrevista de emprego, sabe? Nossa. Eu tenho que tirar as tranças pra ir numa entrevista de emprego. Então era algo que eu cansei. A galera vai me aceitar do jeito que eu sou, né? Então foi esse momento que Luigi, foi o momento que eu falei, não, é a hora de eu me aceitar e assumir o meu black, né? Tanto que quando eu cortei, eu falei, que bagulho louco, velho, não tô acreditando. Aí eu fiquei nojenta, né? Aí eu fiquei nojentona. Ninguém me segura. Enfim. Nai, deixa eu só pedir, por favor, que Você apresenta? Sim! Por favor, a gente já se conhece, a gente fez história de teatro. Lógico! Boa tarde a todos. Muito honrada pelo convite que Mai fez com a extensão aqui da Rádio Pérola da Serra. Eu sou a mais nova munícipe desse lugar, então estou reconhecendo uma parte também de um recorte sócio-histórico que tem nesse lugar, né? Porque tem uma história ligada à matriz afro-ameríndia que é pouco conhecida ainda. Então, para quem não me
me conhece bem, meu nome é Rose Nayê, artisticamente as pessoas me chamam só de Nayê. Eu sou arte educadora, venho de uma formação pela ULM, a antiga Universidade Livre Tom Jobim. Fiz lá canto e violão. Trabalho hoje com 2 bandas. Eita! Eu tô cantando atualmente com uma banda que chama Bugnipe, mas também tenho feito muito trabalho envolvendo comunidades, escolas das comunidades, com projetos e programas específicos do governo federal. A gente sabe que de 2 anos para cá todo o processo de desenvolvimento com a educação foi alterado de uma forma radical. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho de base, né? Sim. E trabalhando com arte, que é isso que nos conecta também, né? Então, gratidão pelo convite e que a gente possa aí ainda debater um pouquinho mais. Aê! Nossa, é isso. É maravilhosa! O tom de voz dela já é um negócio assim, que você fala assim, que Eu tô com vergonha de falar depois da Anaís. Com licença. Obrigado, foi um prazer. Gente, obrigada. Vamos só deixar o programa com ela agora. Ela trouxe um negocinho pra tocar, então a gente vai só ouvir, né? Aquela nossa ou não? Pode ser, na verdade eu não trouxe o violão, eu trouxe o ukulele. Então dentro do que a gente tiver de tempo, a Maia me convidou para fazer um recorte específico e dar um suporte também para a gente falar um pouco sobre essa questão do empoderamento, né? Dessa palavra que é tão debatida e que eu questiono muito, porque se a gente for trabalhar no viés só do empoderamento, esse poder, né? Que a gente tem que pegar com as mãos, mas pelo viés só do capital, a gente vai reproduzir mais do mesmo e vamos cometer... a gente não vai achar o caminho do meio aí, que eu acho que é o que estamos construindo. Faz uma visita nas Mulheres da Trincheira. Com a maior honra. Já fui convidada a 2ª pessoa e quem sabe a gente não pode ir juntas, né? Sim. Me fala um pouco mais aí. As Mulheres da Trincheira. Não, é de verdade, assim, porque a gente também tem essa questão do tipo, o que é o empoderamento feminino? Até onde a luta é pelo poder e não pela representatividade, pelo reconhecimento, pela não é nem... valorização, tá ligado? Tipo, como eu chego no negócio falando assim, sou eu. Ser autossuficiente. Acho que a gente pode conversar. Mulheres na Trincheira, vamos de novo? Aqui? Eu vamos aqui de novo conversar, vai estar com vocês aqui. Vai. Bom. Vai pra sua próxima pergunta, Ana. Tá. Continuando as perguntas aqui, vamos ver aqui quem tá aqui. Quanto tempo durou a transição? Eu já respondi, né? 2 anos. Em algum momento você pensou em desistir? Vários momentos. Então, vou tacar química, vou tacar fogo nesse cabelo. Mas eu resisti, cara. O momento que a gente fica mais depressiva, né, nessa transição, é a hora que o cabelo realmente cresce e fica aquela coisa, né? Não é nem cacheado, não é nem liso, aí fica aquela coisa não definida. Deixa eu ver aqui, o alongamento de cílios. A gente vai fazer daqui a pouco. Ai, meninas. Tudo bom, meninas? Tudo bom, meninas? Alongamento de cílios. Eu vou continuar no cabelo um pouquinho. Tá. Que é, por exemplo, como é a tintura no cabelo crespo? Então, agora está tendo alguns produtos voltados pro cabelo cacheado, né? Em relação à tintura. Mas, Cabelo cacheado. Mas é muito difícil, né? Porque eu falo pras meninas, não passe tintura no cabelo. Se passar, vai ter que cuidar muito, muita hidratação, muita... Né, a gente fala que é o cronograma capilar. Então tem que vir pesado no cronograma pra não ficar destruído o cabelo, né? Porque é uma química. Sim. Né? É uma química. Eu vejo que muitas meninas já fizeram, já passaram tintura e o cabelo alisou. As pontas, entendeu? E aí se arrependeram, aí cortaram tudo de novo pra passar pela transição e aquela loucura. Putz, eu tenho que... Tudo eu invento... Não é que eu invento, é porque o capitalismo ele é tão filha da mãe, né? Que tudo que a gente coloca nessa mesa eu fico pensando no capitalismo. Quanto ele cria coisas pra gente usar. Por exemplo, a minha prima tinha o cabelo enrolado e ela usava um negócio chamado rena. Rena, nossa! Que detonou o cabelo dela. Sim. Clássicos do rock. E que é um negócio muito escuro, né? Tipo, pretão, que deixava liso, mais ou menos, porque tinha que ficar apaixonado pra... O que é isso? Alguém explica pra Isa o que é?
Era que vinha uma bisnaga, né? É uma bisnaga pra pintar o cabelo. Deveria ser um pigmento indiano, que é a rena original, que é menos agressivo, mas era quase um petróleo. Numa bisnaguinha que pintava tudo, couro da cabeça, a mão. Não, e fora que afetava a saúde da pessoa, né? Porque não entrava na corrente sanguínea, que era cheio de formol, de produtos químicos muito fortes. Era que antes da progressiva ser tão popular, né? Porque a progressiva existia, tá lá, claro, não na tecnologia que ela existe hoje. Mas, por exemplo, a minha prima, que a gente não tinha dinheiro pra fazer um tratamento pano, assim, e ela queria ter o cabelo liso, ela usava a rena, que era um primo da progressiva, assim. Era barato. Baratíssimo. E deixava o cabelo... Só tinha essa cor, só tinha preto, não tinha outra, assim. Talvez por isso, pela origem dele, Exatamente. né? Que não era pra alisar o cabelo. Sim. Mas... Pra matar o Obrigada, cabelo, né? gente. Não passa rena no seu cabelo. Não, E nunca que- passei rena. E mesmo se... É que agora eu acho que existe uma evolução do produto químico de beleza. Ah, vamos dizer. sim. Hoje em dia no mercado tem... o mercado tá aí, né? Tem progressiva que você faz em casa agora. Sim, exatamente. Eu sei que minha mãe, naquela época, e muitas mulheres não tinham esse acesso, né, aos produtos que a gente tem hoje. Hoje está muito mais fácil de cuidar de cabelo cacheado, por exemplo. Porque os produtos são milhares, né? Mais fácil, mas não mais barato. Mais barato Sim, nunca. não, nunca. Então, assim, antigamente era difícil, né? Por isso que minha mãe passava aquele famoso pente-garfo. Sim. Pente-garfo não, Pente de ferro? Pente de ferro. A E gente esquentava, colocava no assim. fogo, esquentava no fogão mesmo e passava aquilo no cabelo, cara. O pente? O Nossa, pente isso eu de nunca tinha ferro. visto. Não- Sim, pra o alisar? pente... Hã? Pra alisar. Pra alisar o cabelo. Porque, na verdade, era uma agressão absurda, né? Sim. Com a própria raiz capilar, assim. Mas isso tem uma... Eu não cheguei a Nossa. vivenciar isso. A avó é caboclinha dos cabelos indinhos, escorridinhos, então eu acabei não vendo. Mas eu lembro disso. Eu lembro de me contarem e lembro de ter visto na casa Eu vivi isso, assim, a minha infância inteira. Ferro. Sim, ferro. Lá em casa também tinha uma prancha de ferro. Assim, uma prancha, pensa, um aço pesado. Agressiva. Aí a minha tia Primitiva. colocava no fogo pra alisar o cabelo. E aí, pensa, 5 negras numa casa enlouquecida pra alisar o cabelo, né? Então o negócio era tenso, assim. Então hoje em dia, mães, por favor, cuidem desses cabelos dessas crianças, por favor. Baby. Vamos lá. Que é uma coisa que é do tipo, por exemplo, é isso. Você tem Pra que cuidar fazer- das crianças, Ok, não, a gente não, não não tem tinha que uma... fazer incrível. Não é nem recurso, assim, não tinha um produto que você falava assim, olha, não tinha como colocar a rena no cabelo da criança. E aí a gente chega naquele negocinho chamado assim, o estereótipo da beleza. Sim. Que não ajudava Esse aqui eu em guardo. nada, Não, mas tipo, não. nada, assim. A criança, ela crescia querendo ter o quê? O cabelo liso. Então ela pedia, por mais que fosse agressivo a ela mesma, ela pedia pra mãe passar o Exatamente. pente, passar o ferro, É. passar o que for, porque ela aprendia em todos os lugares, não só na escola, tipo, a TV tava ali pra mostrar pra ela o que era uma criança bonita. Sim, A criança beleza, bonita né? tinha o cabelo liso. Beleza E é uma... falsificada. um tal nervoso, assim, porque você fala assim, mano, o seu cabelo é tão... Mano, dá pra fazer E cada outra, penteado é porque, ali, na velho. verdade, não tinha representatividade. Exatamente. É isso que faltava, né? O que falta é representatividade, porque quando eu era criança, era só, eu via a minha família, por exemplo, que era todos negros, tá, alguns na rua, tal, mas não tinha aquela coisa, né, aquela negada com black, não tinha, não via aquilo, então eu só via as negras de cabelo liso, então eu queria ser assim também, né, e o que falta é isso, principalmente em Ribeirão Pires, hein. Tá faltando muita representatividade para essas crianças aí. Porque às vezes eu tiro meu filho de dentro da minha casa pra levar ele pra Sampa, né? Porque assim, pro centrão, pra ele ver, pra ele tá ali no meio, né? Da galera. Pra ele se reconhecer, Pra ele se ter uma reconhecer. referência, né? Exatamente. É Né? bem... E é isso, assim, né? Quando a gente fala de educação e fala de representatividade, é claro que os meninos e as meninas têm dentro de casa. Sim. Mas eles precisam de além, eles Ah, precisam ter precisam, alternativas. com certeza. Por exemplo, porque ele pode gostar de rap e a mãe gostar de sertanejo. Ele precisa de uma representatividade no rap. Sim. Entende? Bom, na 87,5 a gente vai para um comercial. Opa! Apoio cultural. Eu sempre falo. Para um apoio cultural. E daqui a pouco a gente volta nas ondas 87,5 e a gente segue no Pensar Ribeirão Pires.
Pires. É nóis. Certo? Valeu. Aí é isso. Aí tem uma pergunta que eu acho muito importante fazer. Quem vai falar? Depois voltar Quem vai falar? Você quer falar agora? Fala você. te apresentar e falar um pouco. Quem vai falar? Como eu te conheci? Não, elas são daqui, na verdade. Eu falei, quero saber o que elas fazem. Mas a gente faz Me dá uma. Nada. brincando. É a Fala, esse aqui tá bancada. lindo. É a bancada, velho. Ele também é da bancada? Só faz parte. Oi, gente do Pensar, esse aqui é o... Resistência. Esse é o Luiz, gente, ele veio aqui com a Mai, tá nos acompanhando. Eu não trouxe o violão. Deixa eu ver aqui. Da minha mãe. Ah, e quem você é? E você gosta do cabelo da sua mãe? Vamos falar que sim. Pensou por quê? Não, não gosto de cabelo. Ué, por Tá quê? querendo provocar a intriga. Vamos fazer um combinado enquanto um estiver falando o outro fala. Pode ser? Canta, senhorita. Todos nós cantamos, na verdade. Um canta mal, Uns Eu cantam canto não mal, privilégio. outros cantam... Então vamos colocar nesse lugar pro privilégio. Eu tô aí tentando, né, cantar, tentando alguma coisa. Felipe falou assim pra gente, território livre, botando pra quebrar. Ei, Felipe, Aê. continue com nós. Ah, gente, a minha cadeira ela ficou Peraí, tá no... Aonde que é? No Pensar Ribeirão Pires? É, tá na página do Pensar Ah, na Ribeirão página. É. Ah, tá. Cadê? É na Não tá página. mostrando aqui pra mim. Você tá no grupo ou você tá na Tá na página? página. Lá embaixo. Desce. Ele fica normalmente Oi, fica em cima, né? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Como você está, Luiz? Não vai falar, não? Daqui a pouco isso daqui tem que ir pra lá. Aproveita. Você quer? Tem um personagem. Ela faz o dublagem, Você as faz duas. o... Legal. Ah, eu queria tanto fazer. Voltou. Nossa, teve uma conversa. É muito rápido esse comercial. Salve, salve, Pérola da Serra. Volta. Livre FM aqui na Rádio Põe a Pérola mão sem pedir, sem. Ó, não põe a mão 87,5. sem pedir. Que nem em Queria casa. fazer um agradecimento Com essa música de fundo e tudo? com essa música de fundo. Nossa, Nossa, vai. Que é o projeto Som da Casa, recebeu mais uma música essa semana, Uou. que é a galera da Batalha Clandestina. Ah, toda quinta-feira! Maravilhoso. Os moleques se reúnem na praça, um movimento completamente independente, toda a força pra eles. E o Léo mandou aqui o projeto, a música Vigal do Vazio, Mosaico Original Records. Já tá rolando na nossa programação, já tá rolando no Território FM. E é isso aí, toda a força pra vocês. Vamos ouvir um trechinho aqui do trabalho dos meninos. Batalha Clandestina, só pra avisar, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, no palco da praça. Se os meninos não estiverem no palco da praça, procurem eles na Vila do Doce. Os meninos, toda quinta-feira, na sua resistência, da rima, pedindo mais e mais participação para participação da Juventude de Ribeirão, que é na construção. Os meninos já estão há muito tempo, 4 anos na resistência lá na praça. E é isso, território livre. Sempre que vocês tiverem uma música, manda pra gente. Acho que a gente já pode explicar o que é o Som da Casa. Demorou. E aí a gente já parte. O Som da Casa é um projeto do Território Livre aqui na Rádio Pérola da Serra, que a gente pede pra vocês que ouvem a rádio, acompanham a gente no Instagram. O nosso Instagram é territoriolivre.fm. E lá a gente pede pra que vocês entrem em contato com a gente ou mande pra gente um som. Pode ser rap, sertanejo, pop, romântico, o que mais? Tradicional, qualquer som. Não precisa estar naquela qualidade do tipo, eu não gravei no estúdio. Mano, o seu estúdio é É o a seu su- quarto. É o seu mano. quarto.
Aí, por exemplo, Isa, fala pra mim como que você gravou as duas músicas que a gente tem no Som da Casa, que é da Isa. Eu peguei o gravador do celular e coloquei um microfone. Eu ainda não tinha esse. Era o fone mesmo. Uhum. Aí com o microfonezinho eu gravei no meu quarto mesmo. Pronto. E aí, Na madrugada. É maravilhoso. E é isso, por exemplo, se o seu som já tem um vídeo no YouTube, por exemplo, manda pra gente o link do YouTube que a gente pega do YouTube, coloca na rádio. E onde o Território Livre for, em qualquer evento que a gente participar, a trilha sonora do Território Livre é só músicas locais. Certo? Então vamos construir essa rede. Nós ajuda vocês ajudam nós e fechou o rolê. Vamos aí? Legal, vazio. Já faz parte aqui do playlist Território Livre. Certo, já tem uma playlist boa, né? Tem Júlia Mendes, que é de Mauá, tem as meninas de Pernambuco. É a galera do ABC, assim, vocês. Mano, a gente. Qualquer um. Qualquer um. Que não tenha. A gente sempre pede que seja um som independente, né? Que é pra gente valorizar mesmo. Sim. Mas do mundo, assim. Aí, rapaziada, manda pra nós. Manifesto, um salve também. Maravilha. Legal. Vamos lá, a gente pode ir de noticiação um minutinho e aí a gente volta pras perguntas com a Mai? E depois eu acho que seria bem legal a gente conversar sobre as nossas questões. Vamos então de vinheta do noticiação? Então bora. Isso que a gente já tá ouvindo é o que tá rolando na rádio. É a voz de vocês. É isso aí, noticiação Território Livre FM. Acho que o assunto dessa semana pode ser política. Várias pautas, né, interessantes. A principal delas, talvez, nesse combate, que já foi assunto aqui várias vezes no Território Livre, que são as fake news, nesse combate a esse mal, né, se é que a gente pode falar um dos males das redes sociais, talvez essa propagação de notícias falsas, informações que não são checadas e compartilhadas a rodo no WhatsApp, enfim. O Facebook retirou do ar nesta quarta-feira páginas e contas usadas por membros do grupo ativista de direita Movimento Brasil Livre, o famoso MBL, reprimindo o que chamou de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. A exclusão noticiada em primeira mão pela agência de notícias Reuters é parte dos esforços para suprimir más práticas antes das eleições de outubro. Na verdade, aí o que o movimento tem alegado é que o Facebook tem um pé na esquerda. Eu acho que não é nada disso. O Facebook, ele sofreu um grande problema por ter vendido dados e foi até o seu presidente chamado no Senado americano para depor. E ele quer sair por cima, né? Muitas ações, muito dinheiro foi perdido nessa questão. Então, acho que isso não tem nada a ver com esquerda, Facebook, o Zuckerberg é de esquerda, não é isso. Tem a ver com essa busca aí de tentar fazer mostrar uma outra cara do Facebook. E também não perdemos nada, né, com essas páginas, perfis falsos, que só tinham o caráter de espalhar notícias que não tinham fundamento na maioria das vezes. Que ficavam causando, na verdade, intriga, que dava... a notícia falsa era né? Fora o que esses perfis, essas páginas faziam com outras páginas, né? Divulgando discurso, sim, de ódio, divulgando coisas que atrapalhavam outras pessoas. Então, se a medida foi tomada, alguma coisa aconteceu, certo? Foram então 196 páginas e 87 contas no Brasil. Bastante coisa, né? Isso gera em torno ali de quase 500 mil de seguidores. O que me dá mais medo. É o que dá mais medo, né? Quando a gente percebe que essas pessoas ainda têm pessoas que ouvem
compartilham. Então é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Território Livre, viu uma notícia? Concorda com a opinião? Pesquisa a fonte e depois compartilha. Porque às vezes você está compartilhando uma coisa que não é real, não é verdade, que atrapalha, que violenta outras pessoas e que sim causam mortes. Quantas e quantas vezes a gente já não viu uma notícia falsa? Por exemplo, a gente tem uma mulher espancada, pessoas que são presas, pessoas que são julgadas a partir de uma mensagem falsa. Chegou lá naquele grupo do WhatsApp, aquele monte de mensagem, um monte de link, dá uma avaliada. Porque, inclusive, quem compartilha é punido também. Então, é sempre pensar assim, essa notícia é o que eu concordo? Então, vai lá, procura a fonte da notícia para depois compartilhar esse discurso. Porque ele acaba sendo seu também, certo? O que mais de notificação? A gente tem acompanhado os pré-candidatos, né? Que mamata foi, hein? Vamos falar sobre o Roda Viva do Alckmin? Essa é uma das pautas. Acho que a grande notícia do Roda Viva do Alckmin é quem assistiu. Porque chegou perto do traço, chegou perto do zero de audiência. Eu só ouvi, confesso que eu não assisti. Acho que primeiro porque não teve divulgação mesmo, porque era interessante. E segundo porque não era interessante porque não ia ter debate. Isso foi analisado aí por quem assistiu. Foi uma conversa entre amigos. As perguntas foram, entre amigos. E outro, depois do que aconteceu com a Manuela Dávila, no Roda Viva, o programa perdeu um pouco de credibilidade. Um pouco não, né? Perdeu a total credibilidade nessa corrida presidencial. Principalmente porque quando a gente fala da TV Cultura, a gente pensa que é o quê? Uma TV pública, certo? É uma estatal, não é? Se eu não me engano. E aí, quando você tem essa relação que é um candidato, a Manuela ela foi absurdamente interrompida, com perguntas sarcásticas, irônicas, acusadoras, julgada. E aí, com os outros candidatos, não. É uma paz, é uma coisa assim que você fala assim... Mas, gente, tinha alguém entrevistando? Alguém não percebia a entrevista. Parecia do tipo aqui, ó, nós conversando, entendeu? Sobre os assuntos. Bem difícil pensar que uma TV tão aberta, uma TV tão educativa como já foi a TV Cultura, se torne esse meio de comunicação, mais um meio de comunicação tão manipulável, certo? E o pré-candidato Alckmin levou tão concorrido e disputado Centrão, vai ter mais tempo de televisão, porém agora o ônus é tentar se desvincular dos candidatos, dos políticos que levam aí acusações, ele vai tentar se desvincular das suas notícias do G1, que essa é a missão agora, já confirmado o apoio do Centrão, se desvincular desses políticos e tentar não rachar o tão famoso Centrão na escolha do vice. Que tem sido um grande problema, a gente tem acompanhado as sagas aí para se encontrar um vice. Bolsonaro, coitado. Bolsonaro já tentou 2, está no 3º e já especula o astronauta, o tão famoso astronauta brasileiro Marcos Pontes, se eu não me engano, e o príncipe, que eu não sei o nome do príncipe também. Enfim, né, a gente pode acompanhar aí que tem muito plano, né? É muito planejado, é um plano de governo muito consistente, né? É que se assumir do lado do Bolsonaro, mano, é pra vida inteira, né? É tipo dizer que você é amigo do Collor. É tipo, você fala assim, vai ser julgado. É aquela coisa, né? Tipo, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Então, amigo, cola com o Bolsonaro que vai ser difícil pra depois, né? E isso não pensando só no processo de governo dele, pensando nas várias e várias demonstrações de homofobia, de racismo, de machismo. Nada disso é especulação, que fique bem claro. Todas essas fobias que ele tem, comprovadas, certo? Vídeos de falas agressivíssimas contra a mulher, enfim. Acho que antes da gente apertar no confirma lá na urna, a gente tem que dar uma pensada se a gente tá pensando no nosso filho. Porque amigos, e eu digo amigos pobres, como nós, tome cuidado com esse negócio do tipo, calma, ele não é um político. Dória tá por aí, mentira. Não, mentira, ele tá aí sim. Não, na verdade ele não tá mais, porque ele falou, ele vai ser governador agora. Não, mas esse é o problema. Então. Porque ele falou, quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo, ele falou assim, eu não vou sair. Sei. Pena que ele vai estar lá na urna, né, como governador. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo. Bom, e aí as notícias locais, a gente só
Território Livre parabenizar o atleta paralímpico de taekwondo Diogo Castro Casagrande, categoria P60, que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Para-Taekwondo. E com a conquista, o atleta conseguiu uma vaga para os Jogos Sul-Americanos Paralímpicos, que serão realizados em 2019. A gente precisa conhecer esse Diogo Castro, campeão brasileiro, vai representar Ribeirão Pires e o Brasil no Sul-Americano Paralímpico. Parabéns ao atleta. Parabéns. Maravilhosa. Depois o Bolsonaro é bom, né? Pra pensar assim, ainda bem que temos pessoas... Dá uma aliviada. É isso de noticiação por hoje, Léo? Legal. Agora, eu gostaria de saber, Nair, que ela tem um livro. Ela tem um livrinho que ela tá escrevendo, umas coisas assim. Eu gostaria muito de saber o que você quer compartilhar conosco. Sim, claro. A gente comentou, eu e Maia, sobre a questão do empoderamento e mulheres, assim, basicamente que eu convivo. Então, para além de ir para um rebuscamento, né, filosófico, eu pensei mesmo em torno das pessoas que me formaram e as pessoas com quem eu tenho trabalhado. Então, pensando desde minha avó e minha mãe, até mulheres que eu tive o prazer e honra de conhecer, como a Eliane Dias, ou a própria Joyce Bert, que traz um livrinho que é lançado do Encaminhamentos. Toda uma coleção que a Djamila Ribeiro é muito responsável, e é outra querida também, é uma filósofa, mas que ajuda e tem ajudado muito a gente a refletir sobre as questões pertinentes, né, e contemporâneas, que para além da gente usar essas palavras fortes, né, do feminismo negro, do empoderamento, né, do fascismo, do antifascismo, da gente de fato fazer aquela lição de casa, né, de debruçar-se sobre a sua história pessoal, porque, né, entendemos que a questão de como a gente se apresenta e do engajamento numa sociedade tão desigual, é importante criar também uma indumentária e esse arquétipo todo de fortalecimento para enfrentar algo que sempre puxa para baixo. Mas também eu fico pensando, quando a gente não tem é possível também lutar sem essa indumentária? Quais seriam as outras armas que a gente tem? Nós temos caminhos. Então, um dele que eu acredito e não abro mão, que é a minha arma principal, é a educação, né? E essa educação que parte por uma autoeducação e uma educação continuada, e mais uma educação numa praxis que é cotidiana e é chatinha. Então, fazendo a minha lição de casa, eu trouxe um livro para compartilhar com vocês, que é da Joyce Bert, que é O que é Empoderamento. E de uma forma bem breve, eu vou fazer uma lida aqui, porque ela fala: como mulheres de periferia, do quarto de despejo da cidade, é importante falar que o que entendemos como empoderamento a partir de nossas vivências não encontramos em nenhuma discussão produzida pelo movimento feminista branco uma possibilidade de construção da nossa identidade. Somos muitas, somos plurais. Nossa discussão sobre empoderamento é no sentido da busca que fortalece o grupo na caminhada dentro de uma sociedade desigual, racista, machista e preconceituosa. Empoderar o coletivo leva à conscientização, à união e à transformação das pessoas e da comunidade. Especificamente nós, mulheres periféricas, buscamos estratégias sempre criativas de superar a desigualdade, o machismo, a violência e a maneira como a sociedade nos vê e reage diante das nossas lutas. E é por causa da nossa história de opressão, silenciamento e marginalização, buscamos caminho para a superação. Então, acho que esse encontro e esse convite, esse espaço aqui é mais do que uma ferramenta e um caminho de empoderamento e de superação, né? O diálogo, principalmente partindo do princípio do diálogo, que o diálogo pressupõe escuta, e que normalmente a gente faz num processo de conflito é não se escutar e a gente autoafirmar as nossas verdades, né? Que a gente sabe que não são absolutas, mas eu entendo quando você fala que é possível, é importante quebrar a linha de pensamento, mas a violência ela é uma coisa tão contagiosa, tão sutil, que eu também já vi muitas pessoas lutando através de um silenciar, não silenciar de submeter-se e calar-se, mas é de um esperar e criar e ter a paciência, a resiliência de falar: vou construir um espaço ou uma condição melhor para que eu consiga ser clara, né? Que eu consiga atingir de fato meu objetivo sem gastar energia à toa, porque esses conflitos nos desgastam e geram doenças, né? É uma questão também de saúde pública. Sim. Né? Então eu trouxe esse livrinho da Joyce Bert, que é uma coordenação da Djamila Ribeiro, que é incrível, é muito legal,
E também trouxe um que é genial, que eu amo. Eu sou apaixonada pelo histórico do Paulo Freire. Estou fazendo um trabalho de formação do Paulo Freire. Trabalhei na comunidade com crianças dentro da pedagogia do oprimido também. Então, Paulo Freire, saberes necessários para a prática educativa. Eu tenho. E trouxe o meu instrumento, que é a minha arma também de luta, para harmonizar, né, para que a gente possa ter um diálogo e uma escuta sensível. Então a música ajuda também, mais do que só pacificar ou querer fingir que não temos conflito, não é essa a intenção, mas é entender que a gente precisa criar também todo um campo de energia e de relação harmônica para que a gente de fato consiga transformar. E eu transformo do pequeno e em mim primeiro, antes de ir para o global, né, e ir para o plural. Então, me interessa muito o quintal onde nós estamos, da onde nós estamos partindo aqui hoje, e depois o lá fora e o contexto maior é uma outra história. Interferências intergalácticas. Não, foi tão pesado que vai saber o que... Mentira, mas é uma... É a energia do Luiz. Ele é elétrico. É muito bom não ouvir. Sim, faz sentido. Porque dá vontade de ficar fazendo assim, vai, né? Fala mais. E essa voz serena, né? Sim. A Rosanaí, ela tem me ajudado muito, eu agradeço por você ter entrado na minha vida num momento muito difícil, né? Mas que a gente tá aí, né? Trabalhando. Conheci a Naí por acaso. É um acaso. Chama do bem. Chama do bem. E ela tem me ajudado muito nesse meu processo de brincar de ser cantora, né? E estamos aí, né, irmã? Sim. Gratidão mesmo. Eu também me sinto, foi muito importante encontrar a Maia, porque ela é mãe, né? Eu ainda não sou mãe, eu sou educadora e lido com meus afilhados. Acho que é o retorno, deu abaixo ali, daqui a pouco. Eu lido com os meus afilhados e sobrinhas, e filhos dos amigos, que eu amo criança e tal, mas mãe é outro processo, né? Ali 24 horas, né? E sendo mulher, né? Tendo todo esse recorte sócio-histórico dela, então já é uma coisa que de cara me tocou. Eu fui apresentada através do Luca, que é também um cidadão ribeirense. Ribeirão Pirense, olha lá. Ele é DJ, né? É bom saber, tá? Ele é DJ, agradeço a correção, agora que eu vou ter que me situar como cidadã aqui, eu preciso fazer essa alteração. Mas é isso, então fui apresentada pelo Luca e me contou parte da história dela. E a gente sabe que ter o ofício de musicista no Brasil não é fácil. E também não tem uma falsa ilusão de que a gente consegue tudo também só pela beleza, e que não tem um trabalho árduo, e que não tem um estudo, e que a arte ou a música não é uma ciência, né? Então, eu vivo disso, pago 60% da minha renda é da música. Como educadora, eu já não consigo pagar tantas coisas, mas olha que contradição, né? Então, tipo, o que me fez conseguir foi não só estudo e a possibilidade de passar pela ULM, mas também o fato de conseguir ter assinado um contrato com naquela época eram as multinacionais, né? Eu tive um contrato com a Sony Music quando eu fiz o Classe. Então essas foram portinhas que foram sendo abertas, né? Fiz uma regravação do Tim Maia, do Não Vou Ficar, que foi para uma novela global, aí vira mais uma portinha. Então viram links de um portfólio que te dá a possibilidade de tentar fazer a travessia, né? E mesmo assim a gente ainda está no processo. Estamos. Mas vamos juntas. Vamos que vamos. Unidas, chegaremos lá. Acho que antes da gente, porque assim, já que tem um microfone aberto, né, e já que tem um bebê, eu acho que elas podem fazer o nosso microfone aberto. A gente nem precisa se esforçar, né, na verdade. Gente, olha, eu tô brincando ainda, tá? Tô brincando de ser cantora. A gente tem um dos quadros do Território Livre, né, é o Mic Aberto, que é uma poesia que pode ser cantada, falada, uma poesia de qualquer pessoa. Normalmente é a gente que traz, mas quando o convidado tem, a gente só assiste, na verdade. Acho que é isso, assim, mais uma linha dessa construção dessa rede, assim, é como a gente consegue se fortalecendo mesmo. Legal. Antes do nosso mic aberto mais do que especial, acho que você tem alguma pergunta que você ia fazer antes sobre o alongamento de cílios? Ah, tá, não, na verdade é pra eu agradecer também as meninas da Estética Girl Power, né, que eu faço lá.
que a minha os mãe utensílios que eu gosta preciso. muito, né? Sim. E A eu maquiagem preciso. que ela quer comprar, né? Olha, ele só tá te denunciando. Ai, Jesus amado. Olha, Adoro. E é Ela isso. ama essa maquiagem. Ela ama. E é isso, eu faço lá e eu preciso fazer minha manutenção. É só isso. E também tive uma outra pergunta, se eu recebi muita crítica, né, em relação à transição. Nossa, muita crítica. Dentro da própria família, aliás. De que esse cabelo não ia dar certo, eu arrumar um emprego. A Mayara, agora você é mãe. Você precisa se portar como mãe. Mas e meu cabelo? O que tem a ver? Você entendeu? Então, é isso. Eu espero que todas as pessoas que estejam passando por isso agora, né, pela transição, que possa ser algo leve, algo que vocês possam, como eu posso dizer? Resistir, né? Até o final, né? Até o final mesmo. Porque eu sei que é algo difícil e quem tiver com alguma dúvida, entrar em contato comigo pelo Insta, sei lá, pelo Face, e estamos aí, né? Que eu ajudo E pelo vocês. Pelo Insta, ele falou. Vamos então no 87,5 dar aquele apoio cultural. E aí quando a gente voltar, a gente já volta com o mic aberto com as meninas da música. E aí a gente conversa direitinho. Luigi, fala um oi aqui na rádio. Vem, amigo. Oi! Esse é o Luigi. Vamos lá, 87,5. Já foi. Deixa eu ver se tá afinado. Quem fala oi Qual? aqui? Chama? Vou improvisar e vamos fazer um pedacinho do... Um pedacinho do... Entre Janelas e Trilhos, que é só isso aqui, ó. Mas essa eu não sei, gente. Mas é isso aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ela vai adaptar o tom. A gente afasta bem. Janelas e Trilhos. Eu só vou fazer o refrão dela, porque tem mais a ver com a temática do que fazer o resgate da criança agora, né? Se fosse porque aquela música, na verdade... Então você faz, porque eu não sei. A gente vai fazer Chamado Bem. E aí, entre as janelas e os trilhos desses vagões, eu encontrei com mais de 1 milhão de corações. Ah, só isso? Ele é aqui, tá? Todos nós podemos fazer isso. Ó, Pode Chamado falar. Bem, ó. Não, a gente vai conversadinho. Chamado Bem. Chamando bem. Tô brincando de ser cantora. Chamando bem. Chamando bem. Entre as janelas e os trilhos desses vagões, eu me encontrei com mais de 1 milhão de corações. Entre as janelas e os trilhos daqueles vagões, vim cantando. Entre as janelas e os trilhos daqueles vagões, eu me encontrei com mais de 1 milhão de corações. Entre as janelas e os trilhos desses vagões, vim cantando. Isso aqui é novidade pra mim, tá ligado? Você colocou a música aqui, ó. Fez ontem. Fez ontem a música, ó. A gente vai cantar isso aqui, viu? É só isso. Porque eu acho que tem mais a ver do que a gente fazer o... Longe que tudo está, mas vamos te encontrar. De ti não desistimos. Que é muito mais a ver com o violão. Não é? Outra cama. Isso são É que eu achei que ia mandar um. Mas você pode fazer, faz aí, vamos ver como é que fica. Chamando bem. 1, 2, 3, e... Só vamos adaptar. É isso. E ó, nessa parte eu vou fazer isso aqui, ó. Continua. Vai, continua fazendo. Pode fazer mais. 20 e poucos o tempo todo, então, né? Continua. Nos trilhos vários vagões, dentro tantas emoções. Cada cabeça uma sentença, muitos trilhões. Poucos estão sentados, outros estão de pé. Correm da manhã cedo, nem tomam seu café. Escravos assalariados, pobres estão cansados. Se ajeitam como pode, onde der. Muitos seguem a viagem, dormindo acordado, apoiados apenas em sua fé. Não,
mas é ótimo, faz o beatbox. E o Chama do Bem juntas. Chama do Bem, esse pedacinho. Beatbox e o refrão. Acabou. Refrão. Tá. Pode A ser? gente que brinca, né, com a gente, né? Eu não sei. É o chamador. Ela é uma louca. É o chamador. Ela é uma louca. Faz um beatbox do nada. Mas, tá vendo? As pessoas viram. Assim, nós temos um beatbox. Olá, Começar a música, a gente Rafaela começa com o Alves. Tá bom? Você Que toca o mais? sino? Quem tá aí dos meus? Não consigo enxergar muitos. Deixa eu ver. Ai. Tem essa pessoa. O Olá. livro que a gente comentou, Ah, né, Rafaela. técnica, só pede licença antes. Fala assim, Rafa. Tá. porque isso aqui Olá. não pode quebrar. Combinado? É que nem os discos do Luca, que nem os meus Isso aí. instrumentos em casa. Você pode tudo, mas tudo não é qualquer coisa. É, a gente fez um acordo, né? Rá, né, gente? Gente, porque se você cair aí, ó, vai cair tudo. Fica ligado, irmão! Começou? Nós estamos na Oiê! Eita, já começou, meu Deus do céu. Nossa, estamos aqui dando bronca nas crianças. É que esse Não, estúdio, ele já teve tanta criança, certo? Que a gente já tá até acostumado, assim. Já veio criança com mãe, porque a gente fala bastante sobre várias coisas. Mulheres na trincheira adoram trazer crianças, e a gente adora também. A gente vai se adaptando, né? Vai conversando, e vamos que vamos, tá tudo certo. Faz parte, certo, mano? Faz parte da nossa Eles têm que convivência. estar também, né? É, Acho que isso é mesmo. importante eles estarem. Então, ô, Leonardo, solta a vinheta do Mickey aberto pra gente então ouvir oficialmente agora o som das meninas. Eu vou até tirar dali pra vocês verem ela cantando, que é maravilhoso. Vou colocar aqui. Não tá aparecendo. Ah, tudo bem, vamos ouvir. É rádio. Toca o sino pra gente, tá? Começar a música. Só segura nos dois fiozinhos e toca uma vez. Pra começar a música e pra acabar. Olá. Vai de novo. Vai, Luigi, toca o som. Toca o sino. Vambora. Vamos lá. Essa música é em parceria com o Luca do @Lucas do Bem. Maiara e Naê. A música chama-se Entre as Janelas e os Trilhos. Chamado bem, chamado bem, chamado bem, chamado bem, chamado bem, chamado bem. Entre as janelas, os trilhos daqueles vagões, eu me encontrei com mais de 1 milhão de corações. Entre as janelas, os trilhos daqueles vagões, viemos cantando. Entre as janelas, os trilhos daqueles vagões, eu encontrei com mais de 1 milhão de corações. Entre as janelas, os trilhos daqueles vagões, vim cantando. Nos trilhos, vários vagões, dentro de tantas emoções. Cada cabeça uma sentença, muitas emoções. Poucos estão sentados, muitos estão de pé. Corre da manhã cedo, nem tomam seu café. Escravos assalariados, pobres estão cansados. Se ajeitam como pode, onde der. Muitos seguem a viagem, sumindo acordado, apoiados apenas em sua fé. Chamado bem, chamado bem, chamado bem, Ela vem. chamado bem, temos chamado bem, estamos com chamado bem. Ela vem. Uhum. É isso. Então aí já Arroba chamado bem, entrem lá. Rosa
_da_terra também e Diário da Crespa. Estamos todo mundo junto fazendo alguns acontecimentos e algumas intervenções na praça, como aconteceu, né? Exatamente. Com um sistema de som que chama-se Por que Chama do Bem? Tem um sistema de som aqui em Ribeirão Pirense, que chama-se Do Bem, que são de 2 parceiros, Luca e do Titio, e a gente tem feito uma parceria onde poucos são as MCs, né? E quando falamos-se da quinta-feira lá, poucas são as meninas que de fato chegam, estruturam uma ideia e vão lá trocar, até porque também é uma cena bem dos homens e, portanto, também machista. Mas quando chega uma mulher e faz essa diferença, ou faz uma intervenção com essa intenção, eles respeitam. Sim. Então, fica aí a chamada para quinta e também para essas intervenções com o sistema do som do bem que a gente tem feito aqui em Ribeirão e estamos recebendo convites. Fiquem atentos. A gente tem pouca coisa pra falar quando o negócio é bom, né, velho? Você fica assim, dá uns arrepios assim, você fala assim, nossa. Eu sou passado. Isso é brincadeira, Brasil. Eu tô brincando de cantar. Imagina Mas é quando porque eu tô não. começando agora, né? Tô pequenininha ainda. A Nayê, ela já tá aí na caminhada, né? É uma irmã que, nossa senhora, eu fico sem palavras quando eu me junto a ela. Não, é maravilhoso, assim, é muito bonito. Se é isso que precisa, assim, olha a menina. Chamado bem, né? Por favor. Tá maravilhoso. Vocês podiam gravar e mandar pra gente tocar aqui na rádio. Combinado. Pronto, assim, Tá dado o já recado. Que eu acho que vai ser importante pra gente, na verdade. Não, vem toda sexta-feira cantar aqui, pronto. Ao vivo. Vamos fazer isso. É isso. A gente sempre fala que o espaço da rádio, o nosso programa chama Território Livre, mas essa rádio é um território livre. O seu Ademar, ele deixa essa porta aberta, literalmente, pra quem quiser ter, quem sabe, o Diário da Crespa não vira um programa semanal. Nossa, seria mano, incrível. Só chama. É isso, assim, o estúdio tá aqui, é só conversar aqui. Que vai ser legal, assim, vai ser... É bom, Sim, é da hora. É bom. Certo? Vamos então de rapidinho de meu rolê dessa semana, pra gente já partir pra o tchau, né? Porque o nosso programa ele voa, assim, ele faz assim, ó. Uau! E acabou. Pode agradecer depois? Pode, Ah, então tá pode. bom. É ridículo. O tempo, você fala assim, tempo? O que é tempo? Eu terminei de Vamos coisa lá. pra acabou. Acabou, já foi. Aí vamos lá, de meu rolê. O meu rolê da nossa cidade, por enquanto, é lá no Festival do Chocolate, que tá acontecendo lá no Complexo Ayrton Senna. Hoje vai ter... Gabriel, pensei. Sou muito boa com dados. E ótimas bandas locais. Meu Deus, como as bandas locais estão... Não tem só de Ribeirão, tem pessoal do interior de São Paulo, tem galera de Rio Grande, Mauá, tá muito da hora. É mesmo. Cara, com um agudo 6. Meu Deus do Bandas céu. locais. Cindy Lauper, pra mim era Cindy Lauper, porque ele tinha incorporado literalmente. Caralho. E as bandas locais ficam no palco 2. Isso. Então é isso, gente. Vai no palco 1, vai no palco 2, come um chocolatinho. Amanhã tem o quê? A gente sabe de cor? Biquíni Cavadão, domingo. Victor Clay, o primeiro show, e o Projota, pra fechar a noite. O Projota. Depois tem o Projota. Bem legal, Durante hein? o dia tem ações, tem a programação infantil e também tem a Choco Run, que é a programação... Corrida. A corrida, a maratona, a caminhada, que compõe a programação esportiva do Festival de Chocolate. E aí vai aquela fala que a gente tinha feito semana passada, temos a programação musical, temos dança, temos a programação esportiva, bora fazer uma programação cultural aí. Certo. Teatro, circo, todas as manifestações culturais vão tornar rico a programação rica e diversa. É isso, Território Livre vai estar lá no Festival de Chocolate também, tentando acompanhar principalmente essas ações culturais e principalmente locais. A gente acha importante a atração principal, é legal também, mas a gente, mais uma vez, reafirmando a nossa cidade, o quanto é importante a gente ter os artistas de Ribeirão fazendo arte em Ribeirão e ganhando uma grana com isso também, porque isso é importante também. Artista também come, viu, gente? Então, olha só. E paga a conta. E paga a conta, Isso. né? Então é importante que a cidade, como um ponto turístico, tenha a valorização do artista local também. Yeah. Certo? Go.
Eu acho que a gente já tem que dar uns tchau, né? Começar esse encerramento, que a gente nunca percebe, né? Tipo, já acabou. Foi? Agradecer muito mesmo o Diário da gente, Crespa brigadão. e dizer que sim, a porta dessa rádio está aberta. E Obrigada. é uma rádio comunitária, Sim. então ela é minha, ela é nossa, ela é do Luigi, ela é de Sim. todo mundo, assim. Então faça dela a sua casa também. Aham. E é isso, assim, é só chegar aqui com um projetinho, falar que é o dia que você precisa, que você pode. Legal. E é isso. Obrigada, eu quero agradecer o espaço, vocês são maravilhosos, cheirosos. Importante. Deixa eu dar uma conferida. Será? E eu quero agradecer também a todo mundo que tá conectado aí, que eu sei que é em peso, uma galera bem bacana. Minha mãe, meu pai, tá... Xuxa! Minha mãe e meu pai que tá brigando aqui comigo no WhatsApp, que eu amo muito vocês, né? Muita gente sabe que eu não tô passando por uma fase muito legal, né? Na vida, mas é assim. Meu pai. São dias de glórias e dias que De luta. de luta, né? Dias de glória e de luta. E é isso aí. Gratidão mesmo pelo espaço. E vamos que vamos. E meninas que estão passando na transição, eu espero que vocês sigam firmes e fortes. Vai dar tudo certo. E tem uma coisa que é o apoio, o apoio pelo encontro com a sua beleza natural é maravilhoso, mas às vezes a gente precisa de um apoio de uma mãe, a gente precisa de um Sim. apoio de uma amiga, Sim. ou a gente precisa só, isso, é um encontro que a gente fala assim, ai, ainda bem que eu não tô sozinha. É só um apoio emocional, afetivo Exatamente. mesmo, assim, é Sim. só ter um ombro pra gente encostar. É. E eu acho que isso faz parte da nossa convivência mesmo, assim. Exatamente. O Território Livre tá aí, ó, gente. Fala o endereço do Diário da Crespa no Instagram. @, né, Diário da Crespa com X. Crespa, tem o Crespa, charme só do pra dar Crespa. Só pra dar, charme. só pra dar um charme. E é isso, gente. Brigadão. E... sem palavras. Rosnaie, muito obrigada. Rosnaie. Obrigada Na pela paz. voz, Na paz, né? pelo compartilhamento da sua arte, do discurso, também dos livros. E eu acho que é muito pouco. Acho que a gente tem que, Muito pouco? Já, Muito muito pouco. pouquíssimo. a gente tem que voltar de novo. A gente vai se organizar para isso. Por favor. Eu sou grata ao convite a todos que estão nos ouvindo agora e falar sobre esses caminhos de superação, né? E esse protagonismo social que estamos fazendo, que a gente aprenda juntas, cresçamos juntas, né? Com essa paciência, essa paz-ciência. E as meninas que estão no processo de transição, que a gente falou sobre resistência, eu lembro muito da minha avó brincar comigo e falar assim, resistência. E ela falava mesmo de tipo, eu fui criada, sou uma ribeirinha da Zona Norte, né, de São Paulo, nasci nas margens ali do Velho Tietê, que é o avô dos rios, né, e aí eu lembro que quando eu teve aquele impacto da Nadir Figueiredo e grandes empresas chegarem ali, a gente teve que mudar. E eu fui morar numa reserva ambiental em Niterói, que era a base onde meu pai ia trabalhar. E aí eu lembro que a avó falava, tenha força e resistência. Eu não entendi o que significava isso naquele momento, mas hoje em dia essa resistência eu acho que é o que está nos fazendo, nos exatamente. Reconstruindo, né? Resistir é importante, mas também é importante também saber fazer a transição, né? Compreender o processo, curar e ir bem para o próximo estágio. É isso que eu desejo a nós todos. Eu tenho vontade de nunca falar depois da Maria. Também não. Pra quê? Não tenho mais força. É um aceno só. Eu acho... Você tem outra música? Eu tenho! Acho que a gente podia ouvir Pode outra encerrar música. isso. A gente pode encerrar com a música. Léo, muito obrigada aí pela técnica, obrigada por tudo. Meninas, obrigada. Vai, Léo, dos agradecimentos. Olha lá, vamos ouvir o Léo. Rogério, do Afro Escola Radiofônica, que está toda quinta-feira aqui Vai, quando ela apertar o sino, ele começa a música. somando com a programação. Ele deixou uma revista Deixa eu mostrar. Agora começa a música. A gente Vai. vai passear pelas matérias, pelas imagens, logo mais. Começa a Esse música. material a Dani vai mostrar na live. A revista Surdo. A gente agradece aí o parceiro Rogério. E também parabeniza os autores envolvidos nesse trampo da revista Surdo. Valeu. Muito obrigada, foi maravilhoso. Na verdade, a gente adora esses presentes que a gente sabe que não é um presente pelo presente, é um presente
de carinho, um presente de amigo. Então, muito obrigada, Rogério. Rogério que está na rádio, né? Daqui a pouco ele cola com nós. Então, acho que a gente não tem maneira mais bonita e mais significativa hoje da gente encerrar com as meninas tocando. E aí, vem aqui, Luigi, dá o seu salve aqui na rádio. Dá tchau. Tchau, acaba rápido esse vídeo, né? É isso. Vamos lá, gente. Muito obrigada aí quem acompanhou o Território Livre na 87,5. Toda sexta-feira a gente tá aqui às 16 horas. Cola com a gente, manda pra gente o seu som, manda pra gente a sua poesia pro mic aberto. Território Livre. No Facebook a gente tá no Movimento Agrupar, lá no Instagram, @territoriolivre.fm. Segue a gente que a gente segue vocês, assim a gente vai formando essa rede, essa comunidade fortalecida. E é nóis, certo? Vamos de meninas. Meus olhos coloridos Bate o sino. me fazem refletir. Aê! Eu estou sempre na minha. E aí, Mai? E não posso mais fugir. Por quê? O meu cabelo enrolado, Cabelo enrolado. todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa. Você ri da minha roupa. Você ri do meu cabelo. Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. Ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. Você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, Povo brasileiro tem sangue crioulo. tem cabelo duro. Tem cabelo, tem cabelo. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Eu Sarará. sou sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará. Hey! Sarará, sarará. Hey! Sarará, sarará, sarará. Sarará, hey! Sarará, oh! Sarará, hey! Sarará. Aqui, ó, nega do cabelo duro. Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? O quê? Nega do cabelo duro. Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Diga. Não é o pente que me penteia. Não é o pente que me penteia. Não, É o não. amor que me penteia. Yeah, Não é yeah. teu pente que me penteia. É a consciência que me penteia. Sim, Não é teu consciência. pente que me penteia. É meu amor que me penteia. Não é teu pente que me penteia. Não é racismo que me penteia. Não é machismo que me penteia. Jamais. Não é preconceito, intolerância. Conceito velado tem o mesmo estrago. Sarará.